Meus amados e queridos irmãos e amigos, ouvinte da Palavra de Deus e do nosso canal Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês novamente, com o propósito de sempre, que é pregar juntamente com você a Palavra de Deus. Saiba que você é muito importante na proclamação, na anunciação do Evangelho. Quando você não somente ouve, tem a sua fé edificada, mas quando você curte, compartilha, comenta e não se torna apenas um ouvinte. E é claro, acima de tudo, o valor da palavra está na prática, porque, como diz o nosso irmão apóstolo Tiago, não serão os ouvintes que serão justificados, mas sim, os praticantes da palavra divina, da palavra sagrada, da palavra de Deus. Então, esse trabalho, esse canal, tem esse propósito: pregar o Evangelho que anuncia Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. E eu quero, nessa ocasião, ler com você apenas um versículo, que está aqui registrado, em Atos capítulo 4, no verso 12, que diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Vou repetir. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem também debaixo do céu, nem outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Onde está inserido esse contexto, ou melhor, onde está inserido essa fala, esse verso, dentro desse contexto, dentro dessa ocasião, dentro dessa circunstância? É muito importante nós entendermos que o livro de Atos, ele é uma espécie de diário de bordo da igreja nas suas primeiras 3 décadas, nos seus primeiros 30 anos. Então aqui nós temos o testemunho dos irmãos que creram, nós temos aqui o cumprimento profético da vinda do Espírito Santo, encher os crentes, habitar na igreja, ou seja, nas pessoas que creram, e estar conosco aqui na terra, como diz a Bíblia. Isso é Atos capítulo 2. Nós temos muitos relatos de oração, como em Atos 3, Atos 4. Nós temos muitos testemunhos, muitos milagres, muitos sinais que, como diz a própria Bíblia, confirmavam a palavra que os apóstolos pregavam. Nós estamos aqui no primeiro século, nos 30 primeiros anos da igreja, e nós estamos aqui em Atos, também falando de viagens missionárias dos apóstolos Paulo, e Silas, e Barnabé, e João Marcos, e de maneira que a intenção não é falar de Atos, mas colocar um pouquinho, você e eu dentro do livro de Atos, já que Atos dos Apóstolos é um livro de missões, é um livro de milagres, é um livro de oração, é um livro de cumprimentos proféticos, é um livro com 16 capítulos, maravilhoso, que você e eu devemos ler para nós termos esse conhecimento de como foi a vida espiritual da igreja na sua missão de testemunhar, de pregar Jesus nos 30 primeiros anos, nas suas primeiras 3 décadas. E nesse verso aqui está acontecendo uma pregação. Por que veio esta palavra? Os apóstolos Pedro e João, eles foram instrumentos de Deus para a cura de um homem na porta do Templo Formosa, ali, o segundo templo do primeiro século da era judaica, e ali na porta daquele templo acontece aquele encontro onde aquele homem era posto ali para pedir esmola, de quem entrava, de quem saía, e como você vê ainda como de costume acontece hoje em alguns lugares e com algumas pessoas. E ali eles estavam orando, e ali Pedro e João entraram para orar.
né, no templo. Vejam que a igreja ela estava, como diz num certo livro, historicamente falando, geograficamente falando e tal, na sombra do templo, né, como diz um livro lá. E eles ainda estavam frequentando o templo na oração da hora nona, que era a oração de 3 horas. Então havia ali uma liberdade ainda, né, para eles estar ali no meio, os discípulos de Jesus, os 2 apóstolos. E após aquele evento daquela cura maravilhosa, milagrosa, aonde o homem pede dinheiro, né, onde o homem pede dinheiro e eles falam, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos, né, nós te oferecemos, nós te damos de graça. E disse, em nome de Jesus, te levanta e anda. Né? Era um homem coxo, era um homem aleijado. E aí até se comenta, né, que a igreja foi, com o passar do tempo, a igreja foi adquirindo muito dinheiro, muitos bens, muitas propriedades, considerada, né, ao que era aquela igreja no início, considerado como era aquele sistema de partilhamento, que a igreja vivia em comunidade, onde um supria a necessidade do outro, né? O que tinha mais dividia com o que tinha menos, e a igreja era uma verdadeira comunidade, todos tinham tudo em comum, inclusive na sua vida social. E diz, né, se comenta que com o passar do tempo, a igreja foi tendo, né, muito mais dinheiro do que unção, do que autoridade espiritual, do que sinais, do que milagres, do que prodígio, do que maravilha que acompanha a palavra. É claro que não estamos dizendo aqui que Jesus não continua fazendo. É claro, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em toda a extensão da terra, em todos os lugares onde há cristãos, onde há a operação do poder de Deus através da igreja, Deus continua curando, fazendo maravilhas. Deus continua, né? Só que na mesma proporção, porque a gente observa que foi uma quantidade, um volume, né, naquelas 3 primeiras décadas, muito grande de sinais, de milagres, de coisas assim estrondosas, né, e porque Jesus fez e disse que nós, a igreja, faria obras ainda maiores, né, se nós crescêssemos. Mas a questão é que eles são levados ao interrogatório pelo tribunal religioso e também jurídico daquela época, porque religião e política em Israel estavam juntamente, né, embora a Palestina e Israel estivessem sob um domínio, um governo romano naquele período, porém os assuntos religiosos eram julgados pelo tribunal religioso de Israel, que era o Sinédrio, os homens do Sinédrio. Então, o que ocorre ali? Eles são levados e são interrogados. Eles são interrogados acerca do que ele estava pregando. E eles estavam pregando o nome de Jesus. Eles não estavam pregando uma religião nova. Eles não estavam pregando ali para arrecadar fundos, né? Eles não estavam pregando ali para que eles fossem conhecidos. A preocupação daquela igreja, daquele povo, daqueles apóstolos, daqueles discípulos, era pregar Jesus, exaltar Jesus, honrar Jesus, né? Dar a ele toda a honra e toda a glória pelos sinais, pelos milagres, pela a forma de pregação. Um dos pontos bem simples de se entender a pregação do primeiro século era provar para os judeus, porque nessa ocasião, nessa circunstância, nesse tempo, nesse momento da história da igreja, eles ainda estão pregando em Israel, não tinha ido ainda, não tinha sido enviada a missão para os gentios, principalmente com o apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, né, do primeiro século, e isso só vai acontecer depois da convenção de Paulo em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, e ali eles estão pregando para cumprir o ídolo de Jesus, primeiro em Jerusalém, Samaria, depois com o fim da terra. Eles estão pregando em Israel, estão pregando, olha a ousadia deles, eles estão pregando dentro da nação que rejeitaram, que perseguiram, que mataram o Messias, o Cristo, e eles estão aprofundando ainda mais o local de pregação. Eles estão agora dentro do templo judaico, onde é o centro nervoso, o centro político, o centro de poder, né, da religião judaica. E ali estão os altos sumos sacerdotes, que eram 2. O negócio estava tão esquisito que tinha 2. Era o genro, ou melhor, era o sogro e o genro, Anás e Caifás, né?
porque havia um monopólio da religião. Quem mandava, né, na religião de Israel era eles. Eles achavam que Deus tinha que ser do jeito deles, da maneira. Eles colocaram Deus numa bolha, numa caixa, e era o que eles queriam, o que eles falavam, o que eles faziam, e juntamente com eles tinham o apoio de Roma, né? Eles tinham o apoio de Roma nos assuntos religiosos. Então eles estavam ali se sentindo, como a gente diz na linguagem popular, os donos do poder, os senhores, né? A classe dominante de Israel, a nata ali, a elite, a aristocracia judaica, política religiosa e homens também ricos estavam ali, né? Alguma semelhança com os dias de hoje, onde muitos líderes evangélicos, muitos líderes religiosos têm se tornado muito mais políticos do que pastores, têm se tornado muito mais empresários do que empresários e até mesmo às vezes empresários da fé, do que na verdade pastores de ovelhas, gente que cuida de almas, que cuida de vidas. Então eles estavam sendo interrogados ali, olha que coisa ridícula, por causa de um benefício que eles tinham feito a um homem, por causa de uma cura sobrenatural milagrosa, por causa da manifestação do poder de Deus. Essa é a nossa primeira impressão, mas na verdade tinha algo mais profundo ali, né? Eles estavam na verdade perseguindo o nome de Jesus, perseguindo Jesus, porque a afirmação dos apóstolos ali era que Jesus não era um defunto, um morto, né? Jesus era um Cristo ressuscitado, um Deus vivo, que toda aquela armação, aquela conspiração, aquela armadilha que fizeram para Jesus, com toda a acusação, com toda a perseguição que terminou na cruz, não foi o fim. Ele está dizendo, olha, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, porque Deus assim tinha dito pelos profetas. Ele estava dizendo que Jesus está vivo e que Jesus estava no meio deles e que Jesus não precisava pedir licença, ter autorização para continuar ali agora, através da igreja, através do Espírito Santo que está na terra, operando os mesmos milagres, os mesmos sinais e dando continuidade à pregação do Evangelho. Jesus, na verdade, não era um corpo ausente, mas era um corpo presente na pessoa do Espírito Santo e da igreja. A mesma coisa é hoje, né? Jesus está vivo, Jesus está em nós, está entre nós, através do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, através dos milagres. E nós não podemos nos calar nem diante dos lugares, né? Quer seja templo, quer seja a sua empresa, quer seja o seu clube, quer seja a sua rua, a sua casa, a sua família. Jesus não pode deixar de ser pregado que ele é o único nome que salva, o Cristo que morreu, mas que ressuscitou, o único que dá salvação, que dá vida eterna. Ele fala que nem acima do céu, nem embaixo do céu, nem em qualquer lugar há um outro nome que não possa salvar. Eles estão pregando o Jesus Salvador, Redentor, o Messias, o Cristo vivo, dentro do território, dentro do local ali de culto judeu, dentro do local onde os sacerdotes tinham como o lugar mais santo de toda a terra, mas em que eles tinham na cabeça deles o monopólio de Deus, da religião. Eles é quem sabia que era Deus, eles era quem ensinava para o povo que era Deus, eles eram quem tinham Deus e ninguém mais tinha Deus. Assim são algumas pessoas hoje, né? Alguns, infelizmente, no nosso meio, alguns pastores, alguns líderes, algumas denominações, algumas facções religiosas que acham que eles monopolizaram Deus, monopolizaram Jesus e que, né, nos seus locais sagrados o Espírito Santo não pode inspirar as pessoas para falar, o Espírito Santo não pode levantar mais pessoas à maneira de Deus. Eles até têm dinheiro, eles até têm poder, eles até são influentes, eles até conquistaram uma fatia, né, do povo, da sociedade, dos poderes, mas eles não são donos da fé, não são donos, né, de Deus, de Jesus, do Evangelho. Eles criaram para si um sistema, mas Deus não está dentro do sistema deles. Então, nós precisamos ser os Pedro de hoje, nós precisamos ser os Joões de hoje, nós precisamos, primeiro, né,
ser cheios do Espírito Santo, ser revestidos do poder de Deus, para não temer o homem, para não temer o sistema, para não temer aqueles que querem amordaçar a nossa boca, para não temer aqueles que querem, na verdade, né, engessar o corpo de Cristo, criar amarras, né, no corpo de Cristo. Mas o segredo está em ser cheio do Espírito Santo, porque eles mesmos não puderam fazer nada naquele período. O que eles podiam fazer era açoitar, mas os açoites não assustavam, né? Os açoites não assustavam aqueles homens, eles apanhavam e daqui a pouco estavam de volta. As prisões não podiam também parar aqueles homens, não podiam. As afrontas, as ameaças, eles mesmos falaram, olha, o povo, o sacerdote, o capitão do templo, esse pessoal todo aí que eu citei, eles falaram, nesse capítulo, pode conferir, eles falaram o seguinte, olha, não podemos fazer nada contra eles, porque o povo, eles caíram na graça do povo, né? O máximo que nós podemos fazer é açoitar, é prender, né? É claro que alguns dos apóstolos foram mortos, como Tiago foi morto, mas a maioria, e morreu por um propósito de Deus, a maioria continuaram pregando, porque nós temos que ir pregar, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos. Deus não nos chamou para temer o homem, Deus não nos chamou para temer o diabo, os demônios, porque por trás de tudo isso estava a primeira estratégia do diabo ali com a igreja, que era matar, né? Era prender, era açoitar, era tentar calar a boca. E esse negócio de calar a boca do povo, dos verdadeiros profetas, pregadores, dos homens que não estão comprometidos com o sistema religioso, com a religião, com o local, com os templos, com o dinheiro, com os homens poderosos, aqueles que não fizeram aliança. A estratégia do diabo no primeiro século era essa, matar, né? Porque é isso que o diabo sabe fazer, matar, roubar e destruir. Mas quando ele viu que a igreja, enquanto mais prendia, mais açoitava, né? O que ele fez? Mudou a estratégia. E as estratégias do engano hoje são outras. Mas essa questão de calar a boca, tem muita gente calando a boca aí, né? Tentando calar a boca do povo de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa mensagem que não te cales, fale, pregue o evangelho, como Deus tem lhe capacitado, porque a nossa capacidade vem de Deus, e o que somos pela graça de Deus, e é Ele que dá unção, que dá autoridade. Consagre sua vida em oração, jejum, ore, sirva a Deus, busque dons, busque unção para a sua vida, autoridade espiritual para pregar. Não faça aliança, né, com quem não está na aliança com Deus. Muitos começaram no Espírito e já estão na carne. Muitos começaram confiando no Senhor e no seu poder. Hoje confia em dinheiro, hoje confia em alianças políticas. Hoje quer pregar o Evangelho através do viés político, através do dinheiro. Quem realmente prega, continua pregando com o Evangelho como ele é, está certo. Mas quem está colocando o dinheiro na frente, o poder na frente, o sistema na frente, sua posição na frente, seu nome na frente, sua denominação, sua convenção, né? Ele está invalidando a verdadeira pregação do Evangelho. Não que uma pessoa convencionada, uma pessoa que também inclusive foi autorizada pela igreja a pregar, não que todos esses trâmites, não que toda a organização, não que toda a questão de pertencer a uma denominação seja condenável, reprovável. Não, se você conseguir pregar o Evangelho como ele é, não tem problema nenhum. A questão é quando começam a te persuadir, a te convencer, a fechar a tua boca, a te agradar, né, para que você não pregue o Evangelho como ele é. O Evangelho que só tem um nome, que tem que ser glorificado, exaltado. O Evangelho que anuncia o Cristo crucificado. O Evangelho que fala para nós, a igreja, que só se tem uma vida cheia do Espírito Santo, da unção, da presença de Deus, da graça de Deus, do conhecimento do Senhor. Só se tem um coração alegre em Deus por obediência se você se crucificar, se você se humilhar, se você descer, se você fazer morrer o velho homem. Se eu e você, na verdade, vivermos dessa forma,
nós precisamos entender que o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, o Espírito de poder, a autoridade e toda a glória de Jesus em nossa vida só se manifesta numa vida de renúncia, numa vida em que, olha, a teologia de Paulo é toda para isso, é morrer o homem, o velho homem, é enterrar o Adão, é que você e eu não tem que aparecer. Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? É que Jesus, para ser visto na nossa vida, operando, ser formado em nós, para que ele seja esperança da glória, para que realmente o Espírito Santo tenha total domínio, controle, autoridade e poder sobre a nossa vida, é se você se crucificar, se você for crucificado em Cristo, é se você não for uma pessoa daquelas que valoriza tanto os prazeres da carne, a ostentação, porque na verdade muita gente quer ser crente, mas não quer abrir mão de uma vida prazerosa na carne. Né? Quantas pessoas defendem hoje a teologia bíblica que era para Israel, né? Você tem que comer o melhor da terra, você tem que vestir o melhor da terra, você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, você tem que estar articulado nos meios políticos, você tem que ser famoso, você tem que chamar atração para si. Esse tipo de vida aí não vai, na verdade, atrair também a presença de Deus. Sinto muito lhe dizer, mas o Espírito Santo ele só tem domínio, poder, autoridade e glória sobre a nossa vida quando na verdade nós nos enterramos, nos crucificamos, quando na verdade, né, o velho homem desaparece. Então nós temos que pregar o evangelho como esses homens pregavam, mas para isso é preciso essa nossa postura, essa nossa posição, porque na verdade, né, o que nós temos que anunciar é Jesus. É Jesus. Nossa pregação é Jesus. Termino dizendo que em Jesus Deus cumpre todas as suas promessas. Em Jesus Deus cumpre todas as suas promessas. Em Jesus está toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Em Jesus está a glória de Deus. Em Jesus está a transformação do homem. Em Jesus está a salvação do homem. Não é em nenhum outro nome. Não é no líder religioso, na denominação, na igreja, na religião. É em Jesus. Né? Em Jesus. Ele é caminho, verdade e vida e ninguém vem ao Pai senão por ele. João 14,6. Ele é a porta e quem entrar por ele salvar-se-á. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, em Atos 16:31. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você, independente de onde você estiver, na presença de quem você estiver, pregue esse evangelho do nome chamado Jesus, que quer dizer salvação de Deus. O evangelho do Cristo crucificado e ressurreto. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.